É o seu programa Tô Ligado e hoje a gente abre as cortinas para dialogar com a professora Marília Caldas nesse dia tão importante para todos nós. E é um prazer receber você no nosso canal, um privilégio muito grande ter a professora Marília dialogando com a gente em nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos acompanhantes do seu programa. A honra é minha, tá? A honra é toda minha, visto que eu não sou uma pessoa muito da mídia, mas a gente colabora desde que a gente perceba que a mídia é cultural e só tem a engrandecer a nossa cidade, a nossa cultura. Professora Marília, passe o seu histórico como professora no município de Cruz das Almas. Ela que há muito tempo vem trabalhando no município de Cruz das Almas e tem deixado seu legado, né? Eu gostaria, e os nossos telespectadores também gostariam de conhecer esse lado professora da Marília. Olha, André, eu sou professora do município desde 94. Estou lotada no SEC desde então. O SEC tem 26 anos e eu junto com ele. Não me envergonho da idade, tá? Eu tenho 49 anos e dentro desse período eu realmente fiz legados, né? Fico muitíssimo feliz quando dentro desse legado encontro pessoas como você, né? Uma vez conselheiro tutelar, outras vezes dentro da nossa cultura espalhando sua sabedoria. Isso me deixa feliz. Meu legado é muito grande, vasto, muito vasto. E encontro bastante dessas pessoas na rua. Em outras cidades já encontrei pessoas, ex-alunos, e sinto-me muito honrada por isso. Não era uma professora boazinha, não, mas eu sou uma professora dedicada ao que eu sei fazer, né? A questão do adjetivo boa vai variar de pessoa para pessoa. Então eu sinto-me muito honrada. Além do SEC, eu sou professora do CETEP também. Entrei na época do SEACH ainda, o nosso diretor era Batista. E também tenho um bom tempo lá, já estou querendo me aposentar, não vou mentir. Mas tudo no tempo de Deus. Se eu tiver ainda que colaborar com essa juventude, com essas pessoas que aqui estão, sinto-me pronta para isso. Agora, olhando o seu currículo, um currículo vasto, muito cheio de muitas experiências. Como lidar com essas evoluções do dia a dia e também com as mudanças a todo momento? Eu sempre falo, André, a todas as pessoas que nós, professores, nós somos um pouco daqueles personagens, os incríveis, sabe? Aqueles que se adaptam a todas as situações. Estica de um lado, puxa de outro, corre para outro. As mudanças vêm para a gente de forma brusca e a gente consegue moldá-las à nossa realidade. Essa pandemia, por exemplo, ela surgiu bruscamente para todos, foi um susto e desse susto nós rapidamente nos repaginamos, porque precisávamos, porque a educação precisa continuar. Embora para muitos a educação não seja essencial, nós sabemos que todos somos pessoas bem instruídas porque passamos por pessoas bem instruídas. Muitas vezes dentro de casa, nossas mães, muitas vezes fora de casa, nossos professores. Então, se adaptar a essa realidade, a qualquer realidade, na verdade, é uma modalidade específica do professor.
ele se adapta muito rapidamente, muito mesmo. De repente, a gente não sabia lidar com algumas ferramentas, alguns aplicativos, algumas plataformas, e na mesma rapidez da luz que eles foram obrigados para nós nos adaptamos e hoje trabalhamos com os nossos alunos. Agora, você falou muito dessa adaptação, né? E dentro desse espaço de tempo como professora, apareceu aí uma escritora. Como foi isso? Conta pra gente. A escritora, na verdade, eu entendi e ao longo da minha passagem pela universidade que o bom leitor também é um bom escritor. Não necessariamente, mas quando ele gosta do que ele lê e ele utiliza o que ele lê para escrever, ele transforma-se. Então, num período que eu tive algumas situações psicológicas que me abalaram, eu utilizei a escrita como um refúgio, tá? Como uma forma de expressar os meus sentimentos, minhas alegrias, minhas tristezas. E comecei a escrever, vamos dizer assim, para passar um pouco o tempo. Eu ficava muito ociosa, muito angustiada, sem querer falar com as pessoas o que eu sentia. Então eu transcrevia aqueles sentimentos. E quando meu pai faleceu, né, nosso amigo Silvestre Caldas, eu me afastei do trabalho por licença médica. E nesse meio tempo surgiram alguns concursos literários, dos quais meus filhos e meu sobrinho me estimularam, todos me estimularam para isso. Olha, tem esse aqui, por que a senhora não se inscreve? Põe aquele poema, põe aquele texto que a senhora mostrou para a gente. E dessa brincadeira aí de põe, eles mesmos que pegavam, digitavam e mandavam, eu fui selecionada para uma antologia poética. E de lá para cá, eu fui tomando gosto, fui convidada para ser membro de uma academia, não é, da Academia de Belas Artes em Minas, e sou meio que uma efetiva de algumas editoras que anualmente produzem antologias poéticas. Isso para mim foi ótimo, porque o que era um simples passatempo, sem valor, vamos dizer, pessoal, né? Sem engrandecimento pessoal, passaram a entender que os meus textos tinham importância. E isso me deixou muito feliz. Muito. Agora, quais são os tipos de abordagem nos teus textos? O que retrata neles? Eles retratam da minha história de vida, a parte triste da minha história de vida, dos sofrimentos, do meu relacionamento, do fim dos meus relacionamentos, até as questões sociais. Eles são muito mais introspectivos do que voltados para a questão social. Falam muito da questão da violência, por eu ter passado por uma questão de violência doméstica, tá? Então fala muito dessa questão do homem, né? De ser um algoz e de eu ter superado essa história de vida, deixado ela para trás apenas em forma de texto. Agora, quando a gente fala, dialogando contigo sobre esses temas, eu percebo que a tua referência, né, o Pacato Cidadão, o Silvestre Caldas, né, sempre foi tua referência também. Foi ele que te incentivou também a dar esses primeiros passos, a descobrir dentro da professora Marília
alguém que estava ali dando a aula, mas que ela tinha outro potencial para ser desenvolvido. Quando ele falou isso para você, como você recebeu no momento que ele disse, Marília, eu vejo em você um potencial para isso. E qual foi a sua percepção nesse momento? Na verdade, a gente fica achando primeiro que é coisa de pai, né? Pai coruja. Mas depois, nós mesmas, eu mesma, passei a observar que eu tinha esse dom. E que não me custava nada, absolutamente nada, além de um momento para desenvolver isso. E por isso eu comecei o meu processo de escrita com ele. Porque ele foi o meu instrutor nesse sentido. Orgulho-me de dizer, por exemplo, que ele foi o meu instrutor, apesar dele não ter a mesma formação que eu. Você sabe que há algum tempo atrás, frequentar a escola não era para muitos. E ele não teve esse privilégio, mas era uma pessoa extremamente inteligente, culta, e o conhecimento dele era um conhecimento muito amplo, muito amplo. Meu pai estudou até o 2º ano, daquela época lá, eu nem sei como chamava, era um 2º ano que ainda se fazia a seleção, né? Uma prova para entrar no colégio, para ver se ele... Admissão, me lembrei agora que ele falava. Ele fez uma admissão para ele entrar para o 1º ano, e depois ele só fez o 1º e o 2º, mas teve que ir trabalhar e deixou tudo. E do trabalho dele ele foi ganhando conhecimento e cultura. Não escrevia errado, era uma coisa incrível, meu pai. Tinha um poder de raciocínio muito rápido. Propaganda, tudo era ele que criava, ele quem escrevia, as ideias eram dele. Ele às vezes só me pedia, ou a mim, ou a Meire, ou a Silvia, quem estivesse por perto, opinião assim, se estava precisando modificar qualquer coisa, mas ele já sabia que ali estava bom. Então a influência dele foi muito boa para mim. Agora, como escritora, como professora, os nossos telespectadores estão acompanhando o nosso programa, eu gostaria que você deixasse para essa geração, né? Que é totalmente diferente da geração de 90. O que você diria para essa nova geração que está chegando agora, essa geração que tem procurado outros espaços como professora, como construtora também de opinião? O que você diria para elas? O que eu tenho sempre para dizer para essa nova geração é que, apesar de todas as mudanças em cada geração, o que a gente carrega para sempre é a nossa cultura. Nós podemos mudar de geração, mas a cultura, ela nos acompanha. Que a educação, apesar do descaso de muitos, ainda é o melhor caminho para o progresso. Ainda é. No dia que me disserem, me provarem, fizerem uma tese de mestrado, de doutorado, me provando que não é dessa forma, eu vou conseguir acreditar que meu discurso foi falido. Mas o que eu tenho para dizer é que eles não desistam dos sonhos, mas que os sonhos deles perpassam por toda uma educação que vem de casa e se estende para o mundo. Passa pela escola e vai para o mundo. Sem esse conhecimento, fica impossível que nós consigamos bons lugares no mercado de trabalho e na nossa vida pessoal mesmo, porque às vezes nós não estamos inseridos no mercado de trabalho, mas nós utilizamos os nossos conhecimentos para a gente, para nós mesmos. Professora Marília, os nossos agradecimentos, para mim um privilégio muito grande em estar dialogando contigo, trocando ideias. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão sendo agraciados com o vasto conhecimento seu.
E eu deixo o microfone livre para você fazer suas considerações finais, os seus agradecimentos dentro do nosso programa. Agradecer, André, principalmente pela nossa vida, né? Pelo prazer de reencontrá-lo distribuindo cultura para todos, principalmente para os jovens, que são pessoas que atualmente, com essa questão da rapidez da evolução e a rapidez da tecnologia, eles esquecem de pequenos detalhes da vida. Então, que eles aprendam a lidar com essa efemeridade sem perder a sua essência, sem perder o carinho e o amor da família, sem perder a necessidade de avançar na cultura e sem desistir dos seus sonhos. É só, porque esse momento me deixa muito angustiada, porque eu vejo que eles estão correndo muito, mas não chegam a lugar algum. Isso me deixa muito preocupada. Gostaria que eles focassem um pouco em algum lugar, que eles pousassem o coraçãozinho deles em algum lugar bom para eles, bom para a vida, bom para todos.